Tudo bom, alunos? Aqui quem está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vou falar com os alunos do nono ano. Vamos fazer uma introdução de Química. E para começar falando de Química, nós vamos falar de matéria. Devemos também conversar um pouco mais sobre átomos e estado físico da matéria. Vamos entender um pouco mais sobre Química? Então, falando um pouco de matéria. O que seria matéria? Então, tem uma imagem aí mostrando um espaço, né? Uma praça, vamos dizer assim, onde tem árvores, tem pessoas, tem animais, tem um chafariz, tem a água, tem o ar. Então, incrível que pareça, né? Vocês que estão aprendendo agora sobre química, tudo que nós temos ao nosso redor é uma matéria. Tudo é formado por matéria e a matéria é constituída de elementos químicos, átomos. Então, tudo que está ao nosso redor, tudo que está dentro do nosso corpo, todas as funções que existem no nosso corpo, todos os tecidos, é constituído de matéria. E a matéria tem átomos. Então, não podemos esquecer que, e não deixar de relacionar, que tudo é química, tudo é matéria. Então, tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa é matéria. Tá bom, alunos? E aí, só para a gente voltar um pouco, né, a questão também da física em si, né? Então, de acordo com as descobertas da física no século XX, também pode-se definir matéria como energia vibrando em baixa frequência. Então, sempre todo o espaço, né, que está sujeito à inércia, ele possui massa. Então, o equilíbrio que existe dessa massa que forma o corpo, né, são partículas que estão nulas, mas formam o quê? Um conjunto de átomos. E esses átomos têm estruturas menores ainda, que são quem? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, está tudo relacionado com a física e a química, né, para se formar a matéria. Mas nós temos que entender o estado físico da matéria, né? Então, o estado físico da matéria, onde que ele ocupa o espaço, ela está de uma forma sólida, né? Vamos recordar, sólido, líquido e gasoso. E quando o estado da matéria está sólido, o que nós temos de diferente aí para os outros tipos de estados físicos? Então, nós temos que entender essa diferença dentro do conhecimento da física e da química. Bom? E aí, falando um pouco mais sobre o estado físico da matéria sólido, é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria, como eu falei com vocês que tudo é formado por matéria, estão com agitação bem baixa, basicamente nula, né? E aí o que acontece? Sua forma e o seu volume acaba sendo fixo. Exemplo que foi dado aí é a bola de bilhar. Então a bola de bilhar, que é a bola de sinuca, né? Quem já jogou sinuca sabe, é bem sólido, é bem fixo. Aquele formato é único, né? Então, aquela estrutura sólida, ela é a matéria que está em baixa agitação. Então, as moléculas estão bem unidas nesse momento. E sua forma e volume não vai aumentar nem diminuir. Então, quando o objeto ele é sólido, ele vai sempre permanecer nessa forma e nesse volume. Né? Nós relacionamos com vários objetos sólidos, né, em nosso dia a dia. Agora eu vou falar um pouco sobre o estado físico líquido. Então, o estado físico líquido ocorre que as moléculas já estão um pouco mais dispersas, quer dizer, elas não estão mais unidas, né? Elas já têm um movimento. Então, toda substância que é líquida, ela já tem esse movimento, ela já tem uma agitação. Sendo que tem volume fixo, mas a sua forma pode variar. Então, vamos supor, se eu coloco 200 ml de água, em cada copo diferente,
Se eu colocar 200 ml de água, nós vamos ter uma forma diferente. Então, a água, ou o estado líquido, ela tem volume fixo, 200 ml. Mas em cada jarra, em cada copo, em cada recipiente, o seu formato vai ficar diferenciado, tá bom? E o estado físico gasoso? Acontece que as partículas estão completamente afastadas no estado gasoso. Então, o seu volume e forma é muito variado, né? Então, ocupa muito espaço, né? Exemplo que eu gosto de dar seria as nuvens. Nuvens nada mais é que são rios flutuantes. Então, aquela quantidade de nuvens, né, ela acaba sendo uma quantidade bem superior do que um lago, né, do que uma estrutura que nós conseguimos ver no estado líquido. Né? Por quê? O seu volume é tão grande que eles conseguem ocupar muito espaço. Então, a forma e o volume, quando a substância está no estado físico gasoso, é muito grande. Nós demos um exemplo aí também do cilindro de oxigênio. Então, dentro do cilindro, para ter o gás oxigênio, tem que entrar de uma forma comprimida, sob pressão. Né? E o oxigênio ele é de extrema importância para tratamentos, como a gente pode ter visto aí, como ocorre nos hospitais que precisam ter o gás oxigênio. Sendo que, quando você comprime esse gás em um recipiente, ele tenta manter essa forma ali do recipiente. Agora, se o gás oxigênio estivesse fora desse recipiente, ele teria outra forma. Então, não podemos esquecer que o estado físico gasoso, a forma e o volume são bem variados, tá bom? Agora vamos entender como ocorrem as mudanças de estado físico da matéria. Então, nós temos aí influências extremas de pressão e temperatura. Faz com que a matéria se apresente uma hora de uma forma e outra hora de outra, né? Então, vamos entender um pouco sobre essas mudanças de estados físicos e também saber as denominações específicas. Então, vamos supor, a substância está em sólido, gelo, passou para líquido. Essa mudança se chama fusão. Não se esqueçam disso. Fusão. Então, líquido, sólido para líquido. Então, a substância está sólida, gelo. Devido à temperatura, o gelo começa a derreter, começa a passar para líquido. Essa passagem de sólido para líquido chama-se fusão. Já quando nós estamos com a substância no estado físico líquido, quero passar para sólido. O nome desse processo é solidificação. Então, há uma mudança na temperatura, né? E essa mudança seria diminuição da temperatura. Então, a água está líquida, coloco na geladeira, vai passar para sólido. Congelar a água. Isso se chama solidificação. Agora, quando a água está líquida, é aquecida e vira gasosa, lembre-se, as nuvens, vaporização, vapor, formação de vapor. Mas temos o inverso. Então, a água está gasosa, o líquido, né, a substância que era líquida está gasosa, quero passar para líquido. Então, está o exemplo das nuvens. As nuvens formam chuvas. Ocorre a precipitação. O nome desse processo é condensação. Está aí mostrando o ciclo da água nessa imagem aí. Chamado também de ciclo hidrológico. É onde nós temos a formação de todas as nossas nascentes, né? Da nossa água de lençol freático, ocorre esse processo de vaporização, condensação, precipitação e infiltração da água no solo, formando rios, lagos, nascentes
e a água subterrânea no lençol freático. Agora nós temos casos específicos onde a substância está sólida e passa para gasosa. Então, sólido para gasoso, o processo chama-se sublimação. Exemplo que nós temos é o gelo seco, que nada mais é do que o gás carbônico. Ele é sólido. Quando ele transforma em gasoso diretamente, não passa por líquido, chama-se sublimação. A naftalina também, aquelas bolinhas, né, que vocês conhecem, ela passa por esse processo também de sublimação. E para entender um pouco mais, temos essa imagem com todas as mudanças do estado físico da matéria. Para a gente entender, né? Tá lá, sólido, gelo, né, na forminha, transformando para líquido. O nome dessa mudança, fusão. Líquido para sólido, solidificação. Líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, liquefação ou condensação. Agora, o processo direto, tanto de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, sublimação. Existem também fenômenos físicos que nós devemos conhecer um pouco mais. Então, em todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias, nós temos a denominação de fenômenos físicos. Então vamos lá, fusão do gelo, fenômeno físico. Fez gelo, mudou a matéria continua sendo o quê? H2O. Cortar o papel com uma tesoura, fenômeno físico. Papel continua sendo papel, só mudou a sua forma, mas continua sendo papel. A ebulição da água, quer dizer, líquido para gasoso, uma forma mais rápida, atingindo 100 graus. Não mudou a fórmula química da água. Dilatação do corpo. Então, quando você aquece um ferro, ele aumenta o tamanho, né? Não mudou o elemento químico, as substâncias químicas do ferro. A queda de um corpo. Você pode mudar a forma, tipo copo. Você deixou o copo cair, vai quebrar. Mas não deixou de ser copo, não deixou de ser vidro, né? As substâncias químicas não foram modificadas. Tudo isso são exemplos de fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos é todo fenômeno que ocorre com a formação de novas substâncias. Então, a diferença entre fenômeno físico e químico é de extrema importância nós entendermos. Então, o fenômeno químico ocorre a modificação da substância, tá? Denomina-se reações químicas por meio de equações químicas de vários tipos, que pode somar ou reduzir, tá bom? E altera a fórmula química, a estrutura química do objeto. Então, vamos ao exemplo. Enferrujamento de ferro. Então, o ferro ele não teve dilatação, ele não cresceu, né, quando se aquece. Quando ele começa a enferrujar, qualquer metal que enferruja, você está tendo uma reação química. Então, deixa de ser ferro e forma outra substância. A respiração dos seres vivos. Nossa, nós inspiramos gás oxigênio. Ao liberar, sai gás carbônico. Então, é um fenômeno químico. Fazer um bolo. Depois que você mistura todos os ingredientes de um bolo, você fez uma reação química. Os ingredientes deixaram de ser ingredientes. Virou uma massa química, uma substância, que ao aquecer muda o seu formato, né? Tem isso também. E a digestão dos alimentos. Então, tudo que você come e ele é processado no nosso corpo é um fenômeno químico. Tá bom, alunos? E aí, alunos? Deu para entender um pouco mais sobre a introdução da química e esses conceitos que eu passei para vocês?
Espero que auxilie no aprendizado de vocês, tá bom? Não deixe de fazer as atividades da escola, né? E que toda atividade que deve ser produzida sabe que ela vai gerar notas. Então se empenhe, estude bastante, principalmente vocês, alunos, que estão no 9º ano, tá bom? Obrigado